Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, este encontro semanal que temos de segunda a quarta-feira, sempre às 16 horas. E para nós é um prazer, uma alegria poder contar com a sua audiência, com a sua participação, com a sua interação, não só participando do programa, assistindo os vídeos, salvando na sua playlist, não é? Aproveitando todo o conteúdo da Rede Brasil, mas também sendo um instrumento de Deus para abençoar ainda mais vidas. Sempre lembrando que você pode estar copiando o link, não só deste programa, como dos demais apresentados pela nossa igreja, aqui através da Rede Brasil, e abençoar ainda mais pessoas. Colocar lá no grupo do trabalho, no grupo familiar, e por certo Deus há de abençoar ainda mais por esta atitude tão nobre. E como sempre nós temos como propósito estar refletindo na palavra de Deus, tomando como base as Escrituras Sagradas, trazendo informações e lições práticas para a vida cristã, para o nosso fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, nesta oportunidade nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, dos versículos 40 ao versículo 45, em que estaremos destacando um milagre grandioso. Leiamos, portanto, o que diz a palavra de Deus. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. O texto da palavra de Deus que é de todos bastante conhecido. Todos nós sabemos que há registros comuns, tanto no Evangelho de Mateus como Marcos e também Lucas. E por essa razão estes evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, em razão deles trazerem informações, ainda que de ponto de vista diferente, a respeito de um mesmo evento. E o texto que acabamos de ler registra um dos grandes milagres realizados pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Milagre este que nós encontramos o relato em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, e também em Lucas capítulo de número 5, versículos do 12 ao 14, em que Jesus trata de forma muito especial, muito grandiosa, a respeito de um milagre vivenciado por um homem, que a Bíblia não traz informações sobre o seu nome, a sua identidade, quem são os seus familiares, nem mesmo a sua localização, ou seja, a sua residência, onde ele residia. Embora não tenhamos estas informações, mas o texto é claro em destacar para nós, dentro do que está revelado nesta passagem, de que este homem vivia uma condição irreversível, o que naturalmente traz para nós a informação que ele precisava urgentemente de um milagre. Isso se dá em razão da sua condição, em que o texto bíblico diz que era um homem leproso. Observe que o texto é claro em dizer de que um homem leproso é mencionado nesta passagem. E todos sabemos que naquela época a lepra abrangia várias alergias de pele em geral, das quais os rabinos haviam catalogado cerca de 72 tipos diferentes. Era uma doença comum naqueles dias, ainda no primeiro século, e, consequentemente, algumas dessas manifestações desta enfermidade eram incuráveis. O evangelista Lucas, que era médico a propósito, quando ele faz menção deste relato bíblico, desta realidade, ele usa uma linguagem mais precisa, que você pode naturalmente estar conferindo,
em Lucas capítulo 5, versículo de número 12, diz que ele estava coberto de lepra. E quando Lucas faz menção de que este homem estava coberto de lepra, naturalmente ele está dando um diagnóstico, ele está fazendo menção da gravidade e da extensão que esta enfermidade tinha. Significa dizer de que da planta do pé ao alto da cabeça, este homem estava completamente coberto de chagas, de lepra. O seu corpo estava extremamente debilitado, caracterizando, portanto, de que ele precisava urgentemente de uma intervenção divina, em razão da condição irreversível. A doença da lepra naqueles dias era uma doença devastadora. A própria descrição feita na passagem aponta para isso. Há quem diga que este tipo de enfermidade, ou neste grau vivido por este homem, trazia a ideia de algo difícil, grave, incurável. E trazia, consequentemente, algumas implicações, porque não era apenas uma realidade que este homem vivenciava em razão de sua saúde ser debilitada, mas isso trazia algumas implicações. Em primeiro lugar, é bom que se lembre de que esta enfermidade naqueles dias trazia uma grave consequência ou implicação física, visto que, de acordo com Levítico, capítulo 13, versículo 3, nos é informado que a lepra ela é mais profunda do que a pele, ou seja, ela não atinge apenas a epiderme, a parte visível do corpo, mas ela poderia também, como era comum em seu estágio mais avançado, penetrar nos músculos, atingir várias regiões do corpo. Não era apenas uma doença dermatológica, superficial. Ela não atacava somente a pele, não é? Mas também o sangue, a carne, os ossos, até a pessoa começar a perder as extremidades do corpo. Com o avanço da doença, as cartilagens iam se ficando necrosadas, não é? E apodrecendo, usando uma linguagem bem mais objetiva. E o paciente ia perdendo membros do seu corpo, os dedos, a língua, e era uma situação deplorável. Por causa desta realidade, desta implicação física, a lepra era uma doença que ia deformando, destruindo aos poucos as pessoas, de modo que quando alguém era atacado pela lepra, alguém já identificava como sendo algo mortal. E quando houvesse a possibilidade de restauração, em casos pontuais, seja por uma intervenção ou por ser agraciado por uma forma de vencer aquela enfermidade, isso era considerado algo extraordinário, de modo que alguém acometido pela lepra chamava-se ou era chamado de morto-vivo. E a cura da lepra era considerada como a ressurreição, e só Deus poderia curar o leproso. Você há de lembrar naquela passagem clássica do Antigo Testamento, quando Naamã, não é, que era um homem de importância no exército sírio, os irmãos hão de lembrar de que quando o rei da Síria envia uma mensagem para o rei de Israel, pedindo que se fosse dada a devida atenção em razão de seu comandante, o chefe do exército, estava enfermo, o rei de Israel entende isso como uma desculpa para que o exército da Síria invadisse novamente o exército ou a terra de Israel, a ponto de o rei dizer, estou eu no lugar de Deus para curar este homem de lepra? Não é? Então veja que se percebe que havia essa implicação física em razão da sua gravidade. Não bastasse isso, apenas a título de lembrança, a Bíblia nos mostra que, além da implicação física, também se tinha implicação emocional. Além do sofrimento infligido no corpo, a pessoa ficava isolada, não é? Não podia conviver com a família, em sociedade. Significa dizer, se este homem fosse casado, ele não podia estar mais no mesmo ambiente que sua esposa. Se tinha filhos, não podia mais colocá-los no braço, não podia trabalhar. Isso trazia, naturalmente, consequências emocionais. Eu imagino, o texto não diz, mas vamos empreender quantos momentos de dificuldade este homem não enfrentou, sentindo falta do convívio da família, de suas atividades, as mais comuns a todo homem do primeiro século. Aquele homem, por certo, teve dificuldades para conviver com esta situação. Eu imagino quantos momentos aquele homem não se deprimiu, não teve um sentimento, não é, de querer que a sua vida fosse finalizada, enfim. É possível que ele tenha enfrentado isso também em razão das implicações
emocionais. Ele precisava viver isolado. Todo contato com seres humanos era proibido em razão da complexidade e do perigo que esta enfermidade possuía. E, por fim, uma implicação espiritual, já que a lepra era um símbolo, dentro da cultura judaica, da ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. Os rabinos diziam que considerava a lepra como um castigo de Deus. Ela foi infligida, claro, por Deus em alguns momentos, para punir a rebelião, como nós encontramos no episódio de Miriam, não é? Lá em Números capítulo 12, como também o próprio Geazi. Você há de lembrar de que quando ele tentou usurpar o que não lhe pertencia, usando o nome do profeta para extrair benefícios materiais, quando Naamã foi curado da lepra, a Bíblia diz que por punição este homem se tornou leproso. E também por orgulho. Lembra do rei Uzias? Quando entrou no santuário para queimar incenso, o que naturalmente ele não podia fazer, em razão do seu orgulho, da sua prepotência, de querer fazer o que não lhe era cabido, ou seja, o que não era devido, ele recebeu a lepra como punição. Então, havia essa implicação espiritual. Havia implicação física, emocional e espiritual. Mas o que é curioso, e aqui eu acho extraordinário, é que além dessa condição irreversível, o texto nos aponta para atitudes grandiosas que este homem, apesar de não ser mencionado o seu nome, mas suas atitudes também são relacionadas. E isso serve de exemplo, de referência. Por isso que reitero que o texto aponta para atitudes grandiosas que esse homem tomou para que o milagre grandioso fosse realizado em sua vida. Primeiro, observe que o texto é claro em dizer de que, embora vivesse uma condição como essa, o texto diz que ele se aproximou do Senhor Jesus. Isto está em Marcos, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso. Veja que o leproso aproximou-se de Jesus. Ele levou a sua causa, perdida aos olhos humanos, para aquele que era poderoso para resolver. Este homem se aproximou a ponto de o poder ser tocado pelo Senhor Jesus. Veja que ele quebra as barreiras, ele vai além das dificuldades impostas, ele não aceita passivamente a derrota, ele se aproxima do Senhor Jesus. Ele não se permite ficar na mesma condição sem lutar, ele se aproxima do Senhor Jesus. Esse leproso não se escondeu, mas ele correu na direção de Jesus. Isso significa dizer que, embora as dificuldades sejam muitas, o homem não deve correr de Deus, mas ele deve correr para Deus. É por isso que aproveito a oportunidade, naturalmente, e que lembrar a você que está nos acompanhando, de que sempre está aqui na Rede Brasil, aproveitando todos os momentos para serem edificados pela palavra de Deus. Existem momentos, situações adversas que vêm ao nosso encontro e nós precisamos ter a sensibilidade e o cuidado de não correr de Deus, mas correr para Deus. As circunstâncias adversas que nos sobrevêm têm como propósito nos aproximar ainda mais dele. E este homem, este leproso, ele teve esta sensibilidade. Ele não deixou passar a oportunidade, ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Talvez é possível, há uma necessidade, há uma urgência, há algo que você precisa que Deus realize e Ele está esperando que você se aproxime ainda mais dele, não pela conveniência ou simplesmente pela necessidade de receber o que você precisa, mas entender que acima da necessidade você precisa de Deus, você precisa correr aos pés do Salvador. E este homem nos ensina esta preciosa lição: correr ao encontro do Senhor Jesus, buscar a presença de Deus. Seguindo na reflexão, observe que o texto bíblico diz que ele, ao buscar ao Senhor, isso é uma atitude correta, ele vai da maneira certa. Isso porque quando lemos o capítulo 1 ainda de Marcos e o versículo de número 40, nós encontramos a forma como esse homem se aproxima. Embora tivesse uma grande necessidade, e a sua condição era aparentemente irreversível, urgencial, em que ele precisava de uma intervenção direta da parte do Senhor Jesus, mas veja a forma humilde como ele se aproxima. Ele demonstra profunda humildade, mesmo na condição urgencial,
O texto diz que ele se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra, isso está em Lucas 5:12, e adorou o Senhor, como Mateus ele faz questão de destacar no capítulo 8 do seu evangelho e o versículo de número 2. Veja que ele reconheceu a sua inferioridade, a sua necessidade diante da grandiosidade do Senhor Jesus. Ele reconheceu a majestade, o poder de Jesus, chamou-o de Senhor. Eu acho isso surpreendente, porque ele reconhece o senhorio. Chamar Jesus de Senhor aqui é mais do que uma forma de tratamento, é reconhecer a sua superioridade, é reconhecer o seu senhorio. E ele demonstrou que tinha necessidade não apenas de cura, mas do próprio Senhor, visto que ele adora, ele se deleita, ele prostra-se diante do Senhor com o objetivo, com a finalidade de entender de que Jesus é superior a qualquer necessidade física. É mais importante do que a cura. E quando nós adoramos a Deus pelas suas virtudes e damos graças pelos seus feitos, naturalmente, ele age em nosso benefício. Mas me permita seguir, além de uma profunda humildade, ele demonstra uma fé genuína, e isso ainda é perceptível no versículo de número 40, visto que ele se aproximou de Jesus, não com dúvidas, mas cheio de convicção. Ele diz: se queres, bem podes limpar-me. Veja que ele não se aproxima do Senhor com dúvida quanto à capacidade que Jesus possui. Quando ele diz se queres, veja, ele está destacando, entre outras coisas, que o Senhor Jesus é soberano. Mas ele entende que Jesus pode. Às vezes, o que acontece é, Jesus pode, mas não quer fazer naquele momento. Entende que existe uma finalidade, um processo a ser respeitado. Por isso que este homem demonstra uma fé genuína baseado em dois pilares importantes: soberania de Deus e também poderio, capacidade. Veja que ele diz se queres, isso fala do reconhecimento da soberania, mas ele diz tu podes. Veja que a convicção dele está fundamentada num Deus que é poderoso para fazer. Ele está dizendo: o Senhor tem capacidade, o Senhor tem competência. Ainda que aos meus olhos a situação é irreversível, ainda que os médicos não possam fazer, ainda que eu não tenha condições humanas de resolver este problema, mas tu podes. Eu só não sei se tu queres, porque o Senhor é soberano, eu não tenho como mudar a sua agenda, eu não posso reivindicar, colocar o Senhor contra a parede, porque o Senhor só faz o que o Senhor quer. Agora, quando o Senhor quer, nada impede. Lembra do que já disse? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Veja que este homem se aproxima com a fé genuína. Ele creu e confessou: se quiseres, podes purificar-me. A fé, alguém disse, que consegue ver o invisível, toca o intangível e torna possível o impossível. Eu vou repetir, porque esta frase ela é surpreendente. Alguém disse que a fé, ela vê o invisível, ela toca o intangível e torna possível o impossível. E não é fé na fé, é fé em Deus, é fé no Senhor Jesus, naquele que tem capacidade. Pela fé, nós podemos pisar em terreno milagroso, ou seja, nós podemos transitar em um ambiente em que os milagres são possíveis. Eles podem acontecer. E a pergunta é: você crê? Você confia? Você acredita que o Senhor é capaz de reverter, de mudar o quadro, de mudar o diagnóstico? Eu não sei se você está acompanhando esta programação ao lado de alguém, ou mesmo tendo a necessidade de transmitir esta mensagem a outrem. Diga para esta pessoa, lembre a ela, mande uma mensagem, um áudio. Jesus é poderoso para mudar o quadro. Ele tem a capacidade, ele tem a competência. E, naturalmente, diante dessas atitudes grandiosas, nós encontramos também um milagre grandioso. E quero finalizar esta reflexão mencionando as atitudes ou reações do Senhor Jesus em razão ou em face do que este homem demonstrou para com ele. Observe que quando este homem se aproxima de forma humilde, com a fé genuína, reconhecendo o senhorio e a soberania do Senhor Jesus,
A Bíblia diz, irmãos, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, Ele não renega. E a Bíblia nos diz, no versículo 41, que Jesus, movido de íntima compaixão, veja, uma compaixão profunda, e aqui está a razão pela qual os milagres acontecem. Por que aqui o escritor faz questão de destacar este sentimento que motiva Jesus a realizar? Veja, compaixão demonstra que nós não somos merecedores, mas que nós precisamos, não é? Há uma diferença muito grande. E motivado por essa compaixão, ele se dispõe a operar de forma grandiosa. Jesus é a disposição poderosa de Deus o Pai para ajudar. Em Jesus, Deus faz uma ponte entre ele e os excluídos. Jesus sentiu compaixão pelo leproso. Em vez de pegarem pedras para o expulsar da sua presença, o que naturalmente alguém faria, o texto diz que Jesus sentiu profundo amor por aquele homem. Movido de íntima compaixão, ele sente as nossas dores, ele compartilha do nosso sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é uma noite angustiante, ele sabe as dificuldades, quão são difíceis os momentos que o ser humano pode enfrentar. Todos tinham medo daquele leproso, de estar perto, de ter algum contato, e fugiam dele, por certo, com náuseas, com enjoo, não é? Com repulsa, mas Jesus compadeceu-se dele. E aqui está uma outra atitude grandiosa, Jesus tocou nele. Glória a Deus. Jesus poderia curar aquele homem simplesmente com uma declaração, basta uma palavra. Foi o que Jó disse, já mencionei agora há pouco, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Significa dizer que em Deus pensando, tudo se realiza. Ora, em Ele falando, foi assim que Ele criou, e disse Deus, e haja, e houve. Está em Gênesis por mais de uma vez. Mas Ele entende a necessidade daquele homem em ser tocado. E aqui está um gesto gracioso, um amor manifesto do Senhor Jesus, porque Ele toca amorosamente naquele homem. Jesus está curando as emoções dele antes de curar a sua enfermidade. Ele cura as emoções porque aquele homem já há tempo não recebia um abraço, não recebia um toque, um aperto de mão, e você sabe, só quem sabe, quem passou, sabe o quão importante é um abraço, um aperto de mão, um tapinha nas costas, ouvindo de alguém, eu estou aqui, pode contar comigo, demonstrando atenção àquela necessidade, e Jesus toca. Jesus viu que aquele homem tinha não apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional, e Jesus tratou, ele tocou naquele homem, mostrou a sua autoridade sobre a lei, sobre a enfermidade. Jesus curou as suas emoções antes de curar a sua enfermidade. O toque de Jesus cura a alma, a psique, a autoestima, a imagem destruída, e eu tenho plena convicção de que por meio desta reflexão Deus também está tocando você pela palavra, tocando nas suas emoções, tocando na sua alma, na sua mente. Ele é poderoso. Antes de você receber o toque no seu corpo, de uma cura, de algo que você precise, Deus está tocando nas suas emoções. É por isso que você está sentindo o desejo de chorar, porque está sendo tocado pelo Espírito Santo. É Ele tratando com o seu emocional, tirando de você esta crise de ansiedade, esta depressão que lhe perturba, tirando de você a paz, o desejo de viver, de dedicar-se à sua família. A obra de Deus está na casa do Senhor, sendo possível, receba o toque do Espírito Santo por esta palavra. Deus é poderoso para curar o corpo e também curar a sua alma. E eu finalizo, porque além de um milagre extraordinário demonstrado pela compaixão, por um toque profundo, houve uma palavra extraordinária, porque nos versículos 41 e versículo 42, nós encontramos Jesus atendendo prontamente o clamor daquele homem. Aquele homem disse, se quiseres, podes purificar-me. Jesus respondeu de imediato, disse, eu quero, seja limpo. E instantaneamente, no mesmo instante, diz uma versão, desapareceu a lepra e aquele homem ficou limpo. Significa dizer que Deus é especialista em mudar o quadro e mudar a sorte em questões de segundos. Eu não sei quanto tempo aquele homem vivia nesta condição, mas com uma palavra de ordem,
de Jesus. Não é uma palavra de ordem do leproso, do que precisa de um milagre. O que o homem precisava fazer era depositar a fé em Cristo, o que ele fez de forma categórica. Mas pela autoridade que há em Cristo, Jesus disse, eu quero. Ah, como é bom ouvir do Senhor essa resposta positiva, eu quero. E nesta oportunidade, Deus também está lhe falando pela palavra, eu quero lhe salvar, eu quero lhe restaurar, eu quero mudar o seu quadro, eu quero mudar a sua sorte, eu tenho interesse, eu tenho um projeto, eu tenho uma finalidade. Ouça Deus pela palavra dizendo para você, eu quero, seja limpo, receba a bênção, receba a libertação, receba a vitória em nome de Jesus. Se você crer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua graça, pela tua palavra de fé, de esperança, que nos motiva a crer, Senhor, que tu és poderoso para realizar aquilo que nós precisamos. Tu és poderoso para curar, para libertar, para transformar, para fortalecer o desanimado, para trazer libertação aos que estão cativos, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua nos sustentando com as tuas mãos poderosas. É o que nós te pedimos porque cremos e confiamos no teu poder e já queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queremos agradecer pela sua participação, estamos concluindo o Fonte de Fé, mas a programação da Rede Brasil segue sendo uma bênção de Deus também para a sua vida. E até o próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.